O açúcar é um alimento muito presente no nosso dia a dia. Ele está nos alimentos industrializados, naquele bolo gostoso do lanche da tarde, nas nossas sobremesas preferidas. Para muitas pessoas, não há como passar um dia sequer sem ele, seja no café adoçado ou na guloseima da sobremesa. Outras pessoas, porém, substituem o açúcar por adoçantes. Na busca por uma alimentação mais saudável, cada vez mais pessoas buscam no adoçante e também nos açúcares diferentes do tradicional, uma alternativa agradável e menos doce. A nutricionista Daiane Fabrício explica quais são essas alternativas e o quanto é importante a sua troca. Então, a questão dele ser odiado é a questão dos males que ele pode trazer. Algumas doenças, como diabetes tipo 2, doenças inflamatórias, metabólicas, como obesidade e uma infinidade de patologias, né, associadas. Existe o açúcar bom, como, por exemplo, o açúcar refinado? Então, o açúcar refinado, ele é muito processado, né, tira todas vitaminas, minerais, e então a gente pode optar por açúcares mais naturais. O que eu indico é o uso dele moderadamente, ou ir retirando aos poucos, mas em caso de pessoas que não consigam ainda retirar ou preferem utilizar, né? Então, tem opções mais saudáveis ou menos agressivas à nossa saúde, que são os açúcares orgânicos, os naturais, assim como o xilitol, que é extraído de fibras de frutas e vegetais, como ameixa, couve-flor. Tem o açúcar de coco, que é 100% natural, que ele é extraído do coco. Tem o açúcar mascavo, que ele é extraído da cana-de-açúcar, né? E o açúcar demerara. São esses açúcares naturais, mais orgânicos, são menos processados, né? Então, ele preserva mais algumas vitaminas e minerais que ele possui. Então, eles são mais preferíveis do que o açúcar refinado. Daiane, depois que a gente faz essa substituição, como é que a gente pode estar aderindo uma dieta para o açúcar? Então, a gente, como eu falei no início, o açúcar a gente usa muito porque é muito gostoso, então nosso paladar adere muito fácil. Então, uma dica é a gente diminuindo gradativamente. Por exemplo, tem coisas que não precisam ser adoçadas. Um suco, por exemplo, a fruta já tem o próprio açúcar, que é a frutose. Então, vamos fazer um suco e não colocar açúcar nele, porque ele já é doce o suficiente. Em algumas preparações, a gente pode estar utilizando adoçante, como o stevia, que é natural, é um açúcar de uma planta natural. E a rapadura, ela é uma boa troca? Assim, como eu falei, ela vem da cana-de-açúcar, assim como o açúcar mascavo. Então, não é uma troca. A gente tem que utilizar coisas doces, a gente tem que utilizar moderadamente, assim como o chocolate, como o açúcar mesmo. A rapadura é natural? É. Porém, é doce, tem um índice glicêmico elevado e pode vir a causar algumas patologias, como eu falei, diabetes, doenças inflamatórias, né? Devido ao índice glicêmico aumenta, aí já mexe com a insulina. Então, tudo isso que for muito doce é natural? É, porém, vamos utilizar moderadamente. Não é porque é natural que deve ser consumido sem nenhum pouco de receio. Isso, é natural. É mais preferível utilizar ele do que o refinado, do que o industrializado, tem aditivos químicos. Porém, vamos moderar o uso, tem que ser tudo bem moderado. Você aconselha crianças estarem fazendo consumo de açúcar em todos os alimentos? Então, sempre falo, como é criança, a gente ainda não tem o conhecimento do paladar. Eles não sabem que é doce, que é açúcar, que é chocolate. Então, vamos educar o paladar das crianças. Não tem necessidade. O erro da mãe é provar a comida que vai dar para o filho, porque ela já está com o paladar bastante apurado, né? De doce, de sal. Então, não tem necessidade de você colocar sal em comida, açúcar no suco. Tem gente que coloca até em Coca-Cola açúcar, entendeu? Então, essas coisas a gente prefere
retirar da alimentação da criança. Não tem necessidade de a gente colocar açúcar em nada.